Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 6, versos do 24 até o fim, o verso 45. Isso significa que amanhã, sábado, um dia excelente, começaremos o capítulo 7. Indra ofende seu mestre espiritual. E assim podemos fazer o café da manhã com o Bhagavatam. Então, só comunicar isso. Amanhã teremos café da manhã com o Bhagavatam, que todos devem trazer uma preparação e a gente se reúne para fazer a leitura de todo o capítulo do Bhagavatam. Tá bem? Então, verso 24, a progenie do capítulo, a progenie das filhas de Daksha. Repitam, por favor. Puna Prasadya Tam Soma Kala Lebhe Shaye Dita Shrenu Namani Lokanam Matrinam Shankarani Cha Atha Kashyapa Patninam Yat Prasutam Idam Jagat Aditi Diti Danu Kastha Arishta Surasa Ila Muni Krodha Vasha Tamra Surabhir Sarama Timi Time Yada Ganha Asan Shwapada Sharama Sutta. Agora os versos, os 3 primeiros versos sozinho. Puna prasadyatam soma kalalebhe shayedita shrinu namani lokanam matrinam shankarani cha atha kashyapa patninam yat prasutam idam jagat aditirditir danur kasta arista surasaila muni krodhavasa tamra surabhi saramatimi timeryado gana asan shwapada sharama sutta. Puna, de novo, Prasadya, apaziguando, tam, a ele, Prajapati Daksha, Soma, o deus da lua, Kalaha, porções de luz, Lebhe, obteve, Shaye, em destruição gradual, a quinzena escura, Ditaha, removida. Shrinu, por favor, ouve, Namani, todos os nomes, Lokanam, dos planetas, Matrinam, das mães, Shankarani, agradáveis, Cha, também, Atha, agora, Kashyapa Patninam, das esposas de Kashyapa, Yat Prasutam, de quem nasceu, Idam, este, Jagat, universo inteiro, Aditi, Diti, Danu, Kastha, Arista, Surasa, Ila, Muni, Krodhavasha, Tamra, Surabhi, Sarama, Timi, Timi, Yadaganaha, os seres aquáticos, Asan, apareceram, Shwapada, os animais ferozes, tais como os leões e os tigres,
Sarama Sutta, os filhos de Sarama. A tradução é a seguinte: depois disso, o rei da lua, usando de palavras corteses, apaziguou Prajapati Daksha e assim conseguiu reaver as porções de luz que perdera por ocasião de sua doença. Entretanto, ele não pôde gerar filhos. A lua perde seu brilho durante a quinzena do minguante e, na quinzena do crescente, ela volta a manifestar-se. Ó rei Parikshit, agora, por favor, ouve enquanto enuncio os nomes das esposas de Kashyapa, as quais produziram toda a população do universo. Elas são as mães de quase toda a população do universo inteiro, e é muito auspicioso ouvir os seus nomes. Elas são Aditi, Diti, Danu, Kastha, Arista, Surasa, Ila, Muni, Krodavasha, Tamra, Surabhi, Sarama e Timi. Do ventre de Timi nasceram todos os seres aquáticos, e do ventre de Sarama nasceram os animais ferozes, tais como os tigres e os leões. Meu querido rei Parikshit, do ventre de Surabhi nasceram o búfalo, a vaca e outros animais de cascos fendidos. Do ventre de Tamra nasceram as águias, os abutres e outras grandes aves de rapina. E do ventre de Muni nasceram os anjos. Os filhos nascidos de Krodavasha foram as serpentes conhecidas como Dandashuka, bem como outras serpentes e os mosquitos. Todas as várias trepadeiras e árvores nasceram do ventre de Ila. Os Rakshasas, maus espíritos, nasceram do ventre de Surasa. Os Gandharvas nasceram do ventre de Arista. E os animais cujos cascos não são fendidos, tais como o cavalo, nasceram do ventre de Kastha. Ó rei, do ventre de Danu nasceram 61 filhos, dentre os quais esses 18 foram importantes: Dvimurdha, Shambhara, Arista, Hayagriva, Vibhavashu, Ayomukha, Shankushira, Swarbhanu, Kapila, Aruna, Puloma, Vrishaparva, Ekachakra, Anutapana, Dhumrakesha, Virupaksha, Viprachiti e Durjaya. A filha de Swarbhanu, chamada Suprabha, foi desposada por Namuti. A filha de Vrishaparva, chamada Sharmishta, teve seu esposo, o poderoso rei Ayati, filho de Nahusha. Vaishvanara, o filho de Danu, teve 4 belas filhas, chamadas Upadanavi, Hayashira, Puloma e Kalaka. Hiranyaksha desposou Upadanavi e Krato casou-se com Hayashira. Depois disso, a pedido do senhor Brahma, o Prajapati Kashyapa casou-se com Puloma e Kalaka, casou-se com Puloma e Kalaka. As outras 2 filhas de Vaishvanara, que eram as 2 outras filhas de Vaishvanara. Nestas 2 esposas, Kashyapa gerou 60.000 filhos, encabeçados por Nivata Kavacha, e que são conhecidos como Paulomas e Kalakeyas. Eles tinham muita força física e habilidade de lutar, e só queriam perturbar os sacrifícios executados pelos grandes sábios. Meu querido rei, quando teu avô Arjuna foi aos planetas celestiais, sozinho matou todos esses demônios, e assim o rei Indra desenvolveu grande afeição por ele. Em sua esposa Simhika, Viprachiti gerou 101 filhos, dentre os quais Rahu é o mais velho, e os outros são os 100 Ketus. Todos eles alcançaram posições em planetas importantes. Agora, por favor, escuta enquanto faço a descrição cronológica dos descendentes de Aditi. Nesta dinastia, Narayana, a suprema personalidade de Deus, adveio com uma expansão plenária. São os seguintes os nomes dos filhos de Aditi: Vivashvan, Aryama,
Pusha, Twashta, Savita, Bhaga, Dhata, Vidhata, Varuna, Mitra, Shatru e Urukrama. Samgya, a esposa de Vivashvan, o deus do sol, deu à luz humano chamado Shraddhadeva. E essa mesma esposa afortunada também deu à luz os gêmeos, Yamaraj e o rio Yamuna. Então Yami, enquanto vagava pela terra sob a forma de égua, deu à luz os Ashvini Kumaras. Chaya, outra esposa do deus do sol, gerou 2 filhos chamados Shanaishchara e Savarni Manu, e uma filha, Tapati, que se casou com Samvarana. Do ventre de Matrika, a esposa de Aryama, nasceram muitos sábios eruditos. Dentre eles, o Senhor Brahma criou as espécies humanas, que têm a aptidão para a autoanálise. Pusha não teve filhos. Quando o Senhor Shiva ficou irado contra Daksha, Pusha riu do Senhor Shiva e mostrou seus dentes. Portanto, perdeu os dentes e teve que viver comendo apenas farinha moída. Rachana, a filha dos Daityas, tornou-se esposa do Prajapati Twashta. Através de seu sêmen, ele gerou-lhe no ventre 2 filhos poderosíssimos, chamados Shanivesha e Vishvarupa. Embora Vishvarupa fosse filho da filha de seus eternos inimigos demônios, os semideuses, em acato à ordem de Brahma, aceitaram-no como seu sacerdote quando eles foram abandonados pelo seu mestre espiritual Brihaspati, a quem desrespeitaram. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 6º canto, 6º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado A Progênie das Filhas de Daksha. Então terminamos este capítulo. Eu não tenho ainda resposta para a peculiaridade desse capítulo, que é a apresentação de tantos nomes, né? Vimos tantos nomes. Esses nomes têm certa importância e alguns deles a gente já ouviu e a gente conhece alguma coisa sobre eles. O Bhagavatam mesmo descreve sobre eles alguma coisa, mas eu particularmente não sei exatamente, não poderia falar de cada nome desse e desse ponto específico, por isso eu fiz uma consulta e estou esperando a resposta para ver como entender esse capítulo. Quando eu receber a resposta, então a gente volta a esse tema para entender melhor como seres humanos podem produzir espécies que não são humanas e outras peculiaridades do capítulo. Nós vimos que num dos casos se diz que a tal personalidade vagava pela terra na forma de uma égua e que nessa forma ela produziu tais filhos. Então, pode-se compreender que essas pessoas tinham o poder de transfigurar-se, de apresentar-se com outro corpo, que não era exatamente aquele corpo que havia nascido normalmente dentro da espécie humana. Mas tudo isso precisa de um esclarecimento que eu não tenho agora, mas a gente vai ter. Como eu disse, estou pesquisando, vamos esperar a resposta. E então amanhã vamos fazer o café da manhã com o Bhagavata. Começa o próximo capítulo, capítulo 7. Indra ofende seu mestre espiritual Brihaspati, que vai explicar a questão do Vishvarupa, que foi o último verso. Os 2 últimos versos descrevem. Um diz: através de seu sêmen, ele, Rachana, gerou... Rachana, a filha dos Daityas, tornou-se a esposa do Prajapati Twashta. Através de seu sêmen, Twashta gerou no ventre de Rachana 2 filhos poderosíssimos, um Sanivesha e o outro Vishvarupa.
Então, o próximo verso vai falar também de Vishvarupa. Embora Vishvarupa fosse filho da filha de seus eternos inimigos demônios, os semideuses, em acato à ordem de Brahma, aceitaram-no como seu sacerdote quando eles foram abandonados pelo mestre espiritual Brihaspati, a quem desrespeitaram. Então, o próximo capítulo vai falar da ofensa a Brihaspati, que é a ofensa ao mestre espiritual cometida por Indra e também pela toda a tropa de Indra, os semideuses. Indra é o rei dos semideuses, então a tropa dos semideuses. Então vai comentar sobre essa ofensa de Indra a Brihaspati e a consequência dessa ofensa. E depois vai falar de Vishvarupa, que é essa personalidade que foi descrita aqui, vai falar de Vishvarupa, e Vishvarupa na luta, uma grande luta que vai ocorrer entre Vishvarupa e que veio, que posteriormente foi chamado para substituir Brihaspati e depois foi também eliminado. Então todas essas histórias do Bhagavatam têm suas explicações. Nesse capítulo, surpreendentemente, Prabhupada deu poucos significados, mas os significados de Prabhupada nos ajudam a esclarecer todos esses temas, porque Prabhupada fez uma pesquisa muito profunda nos comentários dos grandes acharyas sobre o Bhagavatam. Então, Prabhupada explica detalhadamente. Vamos ver o próximo capítulo a partir de amanhã. Obrigado pela atenção, boa japa para todos e bom dia também para todos. À noite vamos ter o programa tradicional de sexta-feira com Guru Puja para Prabhupada, leitura de um livro sobre Prabhupada. Talvez hoje não seja o Prabhupada Lilamrita, eu vou convidar um devoto especial para dar a palestra à noite e a gente vai poder ter um programa normal e depois também a pizzaria vai funcionar para aqueles que quiserem. Obrigado, bom dia para vocês. Hare Krishna.